Aí! Oi, amiga! Gente, Boa não noite, acredito! Boa gente! noite! Oi, Estamos muito gente! felizes por estarmos aqui juntas. A gente se Verdade. fala, mas a gente não se vê muitas vezes. Não é, Que Liv? saudade, gente. Todo mundo que tá entrando, hello, 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 everybody. Ai, gente, amiga, lindeza. Muito obrigada pelo convite, viu? Tá, o áudio tá bom? Você tá me vendo direitinho? Você também está vivendo? Perfeito. Então tá ótimo. Gente, boa noite. Nós estamos começando uma série nova da Igreja da Montanha de live com convidados especiais. E essa noite eu tenho o prazer de receber essa convidada muito especial, que é a Liv. Nós nos conhecemos em Reading. Ela esteve há um ano e pouquinho atrás na minha casa lá conosco, falando, contando algumas coisas. E quando eu pensei em começar a fazer essas lives, eu estava tomando banho e Deus me falou sobre sonhos e propósitos. E a primeira pessoa que me veio foi Liv, por conta de uma história que ela tem, que ela vai nos contar um pouco. Verdade. E então é isso. Eu queria agradecer você por estar aqui conosco na Igreja da Montanha, nessa live, para poder compartilhar um pouco da sua vivência, das suas conquistas e Aleluia. você já experimentou, né? Eu lembro, e é isso que ela vai falar um pouco disso, mas eu lembro claramente, assim, a cena que me vem é a gente estava assistindo o CD da Stephanie lá no Teatro Verdade. Catica. E aí você falou que estava quase acabando teu terceiro ano e você estava me contando super empolgada que sempre quis ir ao Japão e que você tinha feito um desafio e você tinha ganho de presente a passagem para ir ao Japão. Então, eu lembro muito disso, claro, e é por isso que a gente tem essa Verdade. possibilidade de falar um pouco sobre isso. Gente, legal, tem um monte de gente que eu não conheço, que provavelmente Tem um monte de conhece a gente que eu Liv. conheço. A gente E cai. estamos aí. Bom, Flavinha, vamos nos apresentar rapidamente. Eu sou Flávia, eu sou fundadora junto com o meu marido. Fundador é um nome estranho, né? Mas então, estamos implantando uma igreja nova na cidade, mais bonita. E Deus tem levantado a gente para estar fazendo isso. Eu também sou psicóloga e também atuo como psicóloga. E nesse momento que nós estamos, eu tenho feito atendimento online, então temos trabalhado e temos feito coisas no propósito de Deus na igreja, tudo. E aí eu queria que a Liv se apresentasse. Gente, boa noite. Eu sou a Liv, sou de Belo Horizonte, também conhecida como Roça Grande. Eu sou pastora e sou palhaço, por isso piadas sem graça de tia, gente. Faço todas, todas. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Obrigada, Flavinha, o Tiago, as crianças, amo muito vocês são um tesouro na minha vida. E assim, é realmente um prazer mesmo poder vir compartilhar um pouquinho da minha vida. Então, assim, eu sou pastora em tempo integral, em itinerância mesmo, então cada hora eu estou num lugar, onde Deus abre uma porta, onde Deus manda a gente pregar, a gente prega. Muitas vezes não é do jeito que a gente idealiza, são púlpitos, igrejas, não, a gente cuida da pessoa mesmo, é em amor, é no one-on-one, como a gente fala, né? No um a um mesmo, é assim que a gente faz, é a vida que eu sonhei, na verdade, eu nunca planejei. Que aí é um dos principais, lembra que a gente falou sobre sonho e propósito? Eu vim assim, filha, meu coraçãozinho assim, preparado, porque é uma das coisas que significa tanto na minha vida, que vocês não têm noção. Eu acho que se você está assistindo, você vai entender hoje a diferença sobre planos, sonhos e propósitos. São três coisas muito diferentes, querido. E que possa mesmo te dar uma recarregada mesmo, porque nesse tempo de quarentena, né, Flavinha? Ficar em casa muitas vezes. Gente, eu tô quarentenada há 60 dias com uma vovó de 85 anos, querido. Você não tem noção. Então, assim, é maravilhoso. Um pouquinho enlouquecedor, mas é maravilhoso, assim, poder cuidar dela, poder estar em casa. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, depois de 60 dias, eu queria ir para qualquer lugar. A gente queria tirar o lixo para ir pra rua. Queria pro supermercado fazer hora.
Ah, quem não queria? Enfim, então essa sou eu. Muito Ai, minha mãe, oi, bem, mãe! Lívia. Meu sogro também tá aí, Tiago tá aí, também assistindo a gente. Então, eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre essa diferença mesmo. Eu até botei como planos, você falou de planos, eu pensei em meta. Sim. Meta, sonhos e propósitos, que tem grande diferença, né? Porque se a gente viver de meta, a gente conquista elas e acabou, e aí faz o que com a vida? O resto faz o quê? Já conquistou a Sim. meta e o que mais tem pela frente? Então, vamos começar você contando um pouco o que que você... Eu queria que você falasse do relato de lá do Japão, mas eu queria saber se você tem mais algo que gostaria de compartilhar, falar antes de estar entrando do Japão. Vamos lá. Ó, eu ouvi isso ontem de uma amiga minha. E eu vou usar. Essa frase já começa a contar do Japão, porque eu acho que o Japão é muito específico, é uma história muito incrível. Ela falou para mim, foi a Amanda Stein, lógico que você conhece, Amandinha. A Amanda falou: as coisas de Deus acontecem. E era algo que, assim, às vezes a gente precisa ouvir que as coisas de Deus, elas vão acontecer. As promessas vão acontecer. Quando eu estava no 3º ano do BSSM, Deus me deu aquela palavra: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí Deus virou para mim assim: então, você me agrada, mas qual é o desejo do seu coração? E até então, eu sempre fui uma pessoa de alvos, de metas, de focos, target, vou fazer planos, como fazer, quando fazer, como juntar o dinheiro. E a Bethel, o fato de eu ter ido para um seminário, abrir mão da vida, a gente é louco, vende carro, vende tudo, fui para lá achando que ia ficar 1 ano, fiquei 3. Então chegou num ponto que eu vivia pela fé, eu fui aprendendo a não ter o controle de todas as coisas. E eu era muito controladora, eu tinha que ter tudo na minha mão. Então, quando Deus me trouxe esse versículo, foi um convite, eu falo que foi a última etapa, sabe? Quando você chega no videogame, você chega no último chefão. Então, eu cheguei no último chefão. Qual é o seu sonho? E eu pirei, porque eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço assim? Tipo, sonhe. Porque se você nunca fez, querido, não adianta você sonha, jogar a bola, que a bola bate na cara e cai no chão, que a pessoa nem sabe o que fazer com isso. É muito eu, tipo, tinha a menor ideia. Aí eu parei, eu lembro assim, o que eu queria fazer? E eu tinha ido para o Japão em 2010 com um ex-namorado que eu tinha, que eu quase casei com ele. E tinha assim, durante muitos anos, foi a pior memória da minha vida. Ao mesmo tempo que era o sonho, que eu gosto de Japão desde criança, querido Changeman Jaspion. Você sabe que a pessoa tem problema quando tem 6 anos e quer casar com um. Não tem, gente, você não tem noção. Entendeu? Então, assim, eu sempre gostei de desenho japonês, da cultura japonesa, e eu queria ir. E achava que era o sonho. Fui com esse rapaz e foi uma experiência que não foi muito frustrante na época, foi muita decepção, pouco tempo depois terminou o namoro. Então, quando Deus falou esse convite para mim, eu comecei a sondar meu coração, qualquer coisa louca que eu queria, porque afinal de contas ele mandou sonhar. Então eu pensei, se não dá para ir para a Lua, o que eu posso fazer? Quero ir para o Japão. E eu estava no 3º ano como a pastora de criatividade da Bethel, a Teresa Dedman, e a Teresa virou pra gente, pediu pra gente fazer um desafio de 40 dias criativo com qualquer coisa. Podia ser pintura, dança, arte. E aí eu sou palhaço, não dá pra ser palhaço 40 dias. A gente até tenta, mas não consegue. Então não tinha como. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer vídeos. E aí eu fazia vídeos de 2, 3 minutos, eles estão no YouTube. Gente, é uma qualidade que é uma vergonha, mas eles são muito bons. Os vídeos estão lá, não estão, Liv, no YouTube? Estão lá. Os vídeos estão lá, gente. Se vocês quiserem ver, eu já assisti alguns. É muito hilário. E o meu último vídeo, do 40º dia, eu falei, vou falar que eu quero ir pro Japão. Gente, é sem noção, passou aqui e mandou beijo. Fiz o vídeo, falou, oi, e eles metade inglês e metade português. Então eu tenho um sonho, eu quero compartilhar com vocês, eu quero ir pro Japão, custa $3.000. Se você quiser, você pode me ajudar a realizar meu sonho. Quem no mundo vai dar $3.000 para eu ir realizar meu sonho? Não existe isso. Óbvio, passou 15 dias e eu me senti a pessoa mais idiota da face da Terra. Às vezes o sonho, ele faz você se sentir idiota. Porque ele é tão inalcançável que na sua cabeça você pensa que ele não... É burrice. E eu achava que era burrice. E eu tratei como burrice, sério, por 3 meses. Porque eu terminei esse desafio em setembro, eu recebi a passagem de dezembro, foi setembro, outubro, novembro, e em dezembro que Deus foi me dar a resposta. Porque Deus trabalha muitas vezes em turnos diferentes do nosso. Então, a partir do momento que eu expus o meu coração, ele começou a fazer o que ele tinha que fazer. Então, muitas vezes os planos, eles têm um tempo, um timing, que é muito diferente do nosso, sabe?
e a gente permitir que ele traga isso à realidade para nós. Então você imagina, 3 meses depois, o pai de uma das minhas melhores amigas, é uma história até um pouco triste de certa forma, porque a minha amiga mora no Japão, e infelizmente a mãe dela faleceu no Brasil, e foi, foi repentino, não deu para despedir. E o último desejo da mãe dela era que o irmão pudesse ir para o Japão visitar ela, né? E por uma série, já tinha mais de 2 anos do falecimento da mãe dela, e por uma série de circunstâncias, o irmão não podia ir sozinho. Ele precisava de alguém para ir junto. E ela não podia fazer isso. Um dia, um lindo dia, o pai dela vê o meu vídeo. Ele liga para ela no Japão e pergunta: você acha que a Lívia ajudaria, levaria seu irmão lá para o Japão? Ela ia junto? Aí ela falou: pai, ela até iria. A gente até tinha conversado que ela iria me ajudar e tal, porque nós somos todos muito amigos. Só que ela não tem o dia da passagem, não tem como ir. Então fala para ela que a passagem está paga. Eu pago a passagem. Fala para ela que ela vai para o Japão. E aí, gente, isso é surreal. Porque eu não preciso. Lógico que, assim, sonho é diferente de plano. Como que você planeja um trem desse? Não tem como. Uhum. Então, eu realmente sonhei. E aconteceu. Foi uma época de uma tanta transformação na minha vida. Porque na época era férias da Beta. Eu vim para o Brasil passar Natal aqui. Coisa que eu nunca poderia ter feito. Mas Deus abriu todas as portas. Uhum. E aí, eu comecei a planejar. Quer dizer, eu comecei a fazer planos em cima de um sonho. Porque Deus me deu o sonho. E aí é uma transformação muito louca, porque lógico que uma vez que o sonho começa a se tornar realidade, ele vai pedir planos, ele vai pedir um projeto, ele vai pedir uma meta. Foram 32 dias de Japão, foram mais de 20 cidades. Eu andei literalmente de norte a sul do Japão. Eu fiz coisas, gente, que só milionários fariam. Um favor de Deus que não tem tamanho. Vocês não têm noção. Eu tenho um grande amigo meu, Fernando, ele também é a mesma coisa. Ele tinha um sonho de ir para o Japão. Ele lutou contra todas as marés, porque ele tinha um sonho de fazer um mangá. Foi lá e fez, quando todo mundo chamava, nunca um brasileiro vai conseguir. Não só conseguiu, como ele acabou de voltar de 3 meses do Japão, indo nas editoras, mostrando o trabalho dele. Então, assim, o sonho, ele é um ponto muito diferente do plano, que é muito diferente do propósito. Porque isso não é o propósito de Deus para minha vida. Sabe por quê? Na verdade, sim, Flavinha, eu vou parar aqui, porque aí quando eu falar de propósito, eu volto nesse ponto, porque senão eu vou falar 2 horas aqui e você não deixa você falar nada, filha. Então, é interessante porque a gente pode sonhar muitas coisas, muitas delas a gente pode realizar naturalmente falando, né? A gente pode ter sonhos simples. Eu sonho em ter um carro novo. E aí você consegue, na meta, planejando e organizando, juntando recursos e ir lá comprar o carro novo. Aleluia. Mas existem alguns sonhos que são de risco, vamos dizer assim, são diferentes. São sonhos que precisam de um planejamento maior, são sonhos que requer um pouco mais da nossa fé ativa, sabe? Porque assim, quando você fala disso, me faz lembrar que você sonhou com ir para o Japão e que lá ia ser o que você ia realizar, ia conquistar tudo lá. E você sonhava com isso e você arriscou. Qual foi o risco que você tomou? Fazendo os vídeos e colocando, arriscando falar, que era algo meio que impossível, mas você arriscou falar. E aconteceu, né? Foi Deus que permitiu que isso viesse a acontecer para que a gente pudesse entender o que vem depois, né? Que tem a ver com o que aconteceu. Mas assim, eu vejo muitas vezes alguns sonhos, para que a gente alcance o nosso propósito, alguns sonhos nós precisamos arriscar. Arriscar e ter fé, coragem, né? Senão a gente não vai conquistar. E aí, vamos lá, continua. Sabe? Expor o sonho. Expor. Porque nós somos criados numa geração, não conta para os outros não, tá? Porque se você contar para os outros vai ter inveja. E eu concordo, eu acho que você não tem que contar a sua vida para todo mundo também não, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Todo mundo se acha no direito. Mas existe um momento em que se você não põe para fora, não se torna um testemunho. Isso. Então, porque o sonho não é, igual eu te falei, um plano de comprar um carro é legal. Beleza. É realmente real. Agora, eu conheço pessoas que
quando eu falo de sonho, eu acho que até mesmo uma vida ministerial, não é só um bem material. A gente pensa muitas vezes que sonho é ligado em conquistas físicas. E muitas vezes são conquistas que não são palpáveis. Às vezes a sua grande vitória vai ser você voltar a se relacionar com uma pessoa que você magoou há muitos anos atrás. Às vezes o seu sonho vai ser, sabe, casar, ter filhos. Então tem coisas que a gente sonha que não estão no nosso controle. E aí sim a gente tem que exercer fé, tem que crer, tem que lidar com outras circunstâncias. Porque se a gente simplesmente fingir que está tudo bem o tempo todo, a gente não diz para a cruz, a gente diz para a cruz, na verdade, que a gente não precisa dela. Se você está bem o tempo todo, por exemplo, eu vejo isso muito com amigas minhas que querem engravidar. Eu sou solteira, então eu quero casar. Então eu oro e peço o milagre do casamento. E eu conheço muita gente que ora e pede o milagre de ter filho. Então você imagina, para essa mulher que quer ter filho, a grande maioria das vezes ela tem que ficar calada, porque senão todo mundo fica julgando ela. Mas muitas vezes, exatamente, é nesse momento que é um sonho, é algo que Deus tem que fazer, você faz a sua parte. Você tem que fazer o seu relacionamento com o homem, mas o seu esposo. Mas tem um momento que Deus tem que intervir. Faz sentido? Faz. Aí eu acho que entra a questão da gente diferenciar mesmo. Meta, a gente pode pensar em coisas palpáveis e de fácil alcance, assim, né? De fácil, né? Você conquista um carro, você junta um recurso para ir a um passeio, são metas. Né? Tem sonhos, né, nas metas? Tem, mas tem coisas mais palpáveis. E com relação a sonhar, isso aí que você falou, eu lembro muito quando nós quisemos ter filhos, né? Eu não podia engravidar, eu tive que fazer algo simples, que era algo natural, eu precisei passar por uma cirurgia, mas era gerado em nós um sonho. E eu lembro que na hora que nós estávamos, eu estava para ir para a sala de cirurgia, para fazer a videolaparoscopia, porque eu tinha, né, uns focos de endometriose, o Tiago, ele declarou que nós já tínhamos um bebê, antes de ter e antes de tudo. Né? Nós temos esse vídeo, ele declarou o sonho, ele declarou o que estava para acontecer. Era algo profético e algo para o futuro, mas era uma declaração de um sonho de que nós queríamos ter um neném. Então ele declarou ali e aí foi tudo muito bem sucedido. Em dezembro eu fiz a cirurgia, em janeiro eu engravidei, então assim foi muito rápido, coisa que o médico naturalmente falou que não iria acontecer assim, e foi assim, e a gente sonhava. Só que antes desse processo tinha frustração, tinha decepção de não conseguir, mas nós tomamos um risco, nós assumimos em fé, né? Isso. Eu tô cumprimentando os amigos, aí eu vou fazer um coraçãozinho coreano para os meus amigos. Enfim, e sabe o que é engraçado, Flávia? Que entra numa parte muito interessante, porque o próprio Japão me deu uma das maiores lições da minha vida. Porque imagina, eu tinha feito 3 anos do seminário da Bethel, eu tinha voltado para o Brasil, e gente, com 3 dias de Brasil, fui assaltada na porta da casa da minha mãe, estourei meu joelho. A Flávia sabe o testemunho, porque tipo assim, minha transição para o Brasil, gente, foi um horror, eu não quero para ninguém. E assim, tanto que eu sou uma defensora de vamos ajudar todo mundo a transicionar bem, porque Deus sabe, a minha foi horrível. E nesse meu processo de voltar para o Brasil, o Japão tinha se tornado a minha referência, porque no Japão estaria a minha resposta. Só pelo fato do Japão ter sido um sonho realizado, eu coloquei nele todas as minhas fichas. Olha só. Quando eu chego no Japão, gente, olha, você tem que entender que eu estudei japonês, eu amo o Japão desde nova, eu conheço bastante da cultura, escuto música japonesa, vejo novela, conheço tudo, gente. Aí a gente chega no Japão, pisa na terra, e com 2 dias eu olho ao redor e falo, Deus, eu não quero ficar aqui. E aí? E eu fiquei 32 dias. E dentro de mim, eu amava aquela terra, mas eu era turista. Eu não me sentia parte da terra. Engraçado que eu tinha ido para Redding, tinha morado na Califórnia, tinha me sentido super bem. Eu era parte daquela terra. Mas no Japão, que era o lugar que eu idealizava, que eu sonhava, não era. E eu tive um grande privilégio. Eu preguei numa igreja japonesa. Gente, eu vi um japonês orando em línguas. Flavinha, não tem filha, sabe, tipo assim, sabe aquela coisa que só pra vida. Eu tô ouvindo, eu falei, isso não é coreano, isso não é taiwanês, isso não é chinês, o que é isso? O homem tá orando em língua, aleluia. Eu queria poder abraçar o tiozinho, mas não podia, porque japonês você não pode tocar, né? Então eu fiquei assim, enfim.
Eu olhando para tudo isso, eu preguei numa igreja japonesa, eu preguei em igrejas brasileiras, eu estava com uma igreja de americanos e um pastor virou para mim, quer ficar? Troca o seu visto. Você sabe que o Japão precisa de gente, o Japão precisa muito do que você carrega. E eu olhava para o homem, gente, eu olhava para ele e pensava, Jesus, não é aqui. Não é aqui. E eu lembro que eu voltei pro metrô, a gente estava indo embora, despedindo, que ele falou assim, ó, vai orar, vai buscar de Deus e tal. Ele falou, amor, eu amo esse pastor até hoje, pastor Gumer, ele é um cara. Ele é brasileiro, mas trabalha com essa igreja americana. E assim, são incríveis. Ele falou, quer ficar? E eu lembro que eu fui pro metrô e eu comecei a chorar dentro do metrô. Porque eu olhava pros japoneses, da minha cabeça não fazia sentido. Não fazia sentido, eu só chorei. E eu falava, meu Deus, eu sempre sonhei com isso, por que eu não quero ficar? E é algo muito assim, que te traz uma consciência de humildade, sabe? Não é que é humilhante, mas te traz uma consciência de humildade. Que mesmo que seja seu sonho, muitas vezes não é o propósito de Deus na sua vida, sabe? E ele te dá... E eu lembro que eu tava no metrô, e sabe quando a presença de Deus desce? Gente, é um negócio muito louco. Parece filme. Eu no metrô, o Espírito Santo falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não. Quer ficar? Eu, não, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar aqui, não. Ele falou, tudo bem. Eu falei, não, Deus, não tá tudo bem. Eu passei a minha vida inteira falando que eu queria ir pro Japão, que eu queria casar com o japonês, Japão, Change, Jasper, Cavaleiro Zodíaco, qualquer coisa que você pudesse imaginar. Eu passei a minha vida inteira infernizando todo mundo por causa do Japão. Eu chego aqui, não quero ficar. E eu pareço criança mimada. Eu chorando, gente, eu chorando. Barraqueira dentro do metrô, né? E eu, Deus, eu me sinto uma criança mimada. Que passou a vida inteira pedindo Lego, ganhou o Lego e pediu e falou, quero não, gosto de Barbie. E aí o Espírito Santo falou assim, Liv, tá tudo bem. Eu te dei o que você queria e o seu sonho para que agora você pudesse viver os meus. E me deu um estalo. Até, assim, ali naquele momento, se Deus não tivesse me dado o melhor do Japão, eu teria a vida inteira uma dúvida que talvez pudesse ser diferente. E nesse momento que deu esse estalo, que eu entendi, eu falei, tá. Eu falei, Deus não tá com raiva de mim? Não. Lívia, eu não trabalho num lugar de vergonha. Eu sempre trabalho num lugar de amor e de cuidado. Eu falei, tá. E eu com as lagriminhas, tá bom. Deus falou, você sabe para onde você vai agora? Eu falei, sei. Eu vou voltar para os Estados Unidos, ainda tem algo para mim lá. E aí eu vi assim, ok. E a presença de Deus fez assim, ó. Sabe aquela cena que o filme tá tudo em câmera lenta, de repente tudo volta ao normal? Foi literalmente assim, a presença de Deus fez assim, todo mundo voltou ao normal, eu enxuguei as lágrimas da minha cara e voltei pro meu passeio. Eu volto pro meu passeio em 20 dias, eu terminei minha viagem dia 1º ou dia 2 de outubro, que eu voltei pro Brasil. Dia 30 de novembro eu fui ordenada pastora. Dia 4 de dezembro eu volto para os Estados Unidos. Foi a última vez que eu tive, lembra, Flavinha? Que quando eu fui para os Estados Unidos eu fiquei 4 meses. Isso. Exatamente. Já ordenada pastora, eu preguei em mais de 6 cidades dos Estados Unidos. Minha vida mudou assim da água para o vinho. Porque eu entrei no meu destino, que é uma quarta coisa. Eu entendi o propósito de Deus para minha vida. E nem sempre, tá entendendo? Porque às vezes a gente muitas vezes fica frustrado porque você quer as coisas no seu tempo, da sua forma, do jeito que você idealiza. E nem sempre o sonho, ele está ligado a um propósito. Mas é através dele que você começa a entender quem você é. Que bom que você está gostando de mim, Karina. A gente é doida mesmo. Pronto, já falei. As meninas do meu grupo estão falando que você parece muito com uma amiga nossa. Porque fala assim, tem que parar. Então, é isso. Eu acho que é isso que faz muita diferença, né? Assim, Deus nos ama tanto, tanto, que Ele nos permite viver os nossos sonhos. Mas para que a gente entenda que muitas vezes o sonho que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que a gente deseja. Os nossos desejos não alcançam, né, naturalmente falando, os sonhos e os desejos do Senhor. Então, o que você viveu foi um sonho realizado de alguém que pagou para você estar indo realizar esse sonho, uma permissão de Deus para que você pudesse estar lá, e você perceber claramente que não era ali, que é isso que você falou. Se não vivesse aquele sonho, talvez a dúvida bateria à porta todas as vezes que você estivesse fazendo outra coisa.
Sim. E quando você consegue entender isso, você consegue viver o plano de Deus, né? E aí, quando você teve com a gente lá ainda, né, nos Estados Unidos, em janeiro do ano passado, você também não sabia se ia ficar nos Estados Não. Unidos ou não, porque ainda tinha uma outra proposta também nos Estados Unidos que poderia estar fazendo. E não foi isso, né? E não foi Nossa, isso que foi não. aconteceu, né? Ajudou, esteve, mas não foi essa a proposta, né? Não, Então, pelo contrário. eu vejo assim, o propósito como o nosso propósito, né? O que Deus tem como propósito na nossa vida, como se algo que faz com que arda o nosso coração para ajudar, para contribuir na vida de outro, para trazer mudança na vida da pessoa, né? O propósito muitas vezes é gerado primeiro em nós. Deus trabalha em nós, Ele coloca junto ao nosso coração ideias, direções, e aí a gente depois vai vendo. Dá um exemplo assim, para a gente fazer, né, tá mais claro. Então, o meu chamado ministerial foi com 17 anos e a ordenação pastoral foi com 37. É isso. É isso. É isso aí. Você saber, né? Eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, eu ia para os acampamentos e falava, Senhor, eu queria muito ajudar vidas, queria muito ajudar pessoas, né? Eu queria muito contribuir para que as pessoas crescessem, para que as pessoas avançassem, serem encorajadas. E ao longo do tempo as coisas foram caminhando e a gente vai sonhando e um dia Deus vai realizando os propósitos na nossa vida, né? Sim. E é engraçado, muitas vezes, Flavinha, quando a gente... É algo de muita humildade também reconhecer que você não tem o controle de tudo. Você tem seus dons, os seus talentos, a sua vida. Você tem tudo para dar. É engraçado que quando eu fui ordenada pastora, fui para os Estados Unidos, eu passei um mês em Reading, a gente saiu, a gente aproveitou, eu aproveitei horrores com a Flavinha, com as crianças, com o Tiago. Gente, muito abençoado esse tempo do Senhor. E eu lembro que eu tinha acabado descendo em Orlando, estava tendo ideia ainda de fazer no Brasil, e coisas muito loucas, gente, um nível de favor que, tipo assim, a pessoa aqui não consegue fazer sozinha. Mas, assim, Deus me trouxe, porque quando é tempo do propósito acontecer, o favor vem junto. E é um favor que você não trabalha por ele, não é um favor que você se esforça, ele vem porque é tempo de Deus para isso. E eu lembro que eu estava numa igreja... acho que era Miami. E eu lembro que eu tava em Miami nessa igreja, tava a Heloísa Rosa cantando, tipo assim, muito old school, eu amo essas coisas, e eu lembro que o Espírito Santo começou a conversar comigo e uma amiga me mandou uma mensagem. E eu comecei a andar no corredor dessa igreja, eu saí do culto, e o Espírito Santo começou a falar comigo, eu fui profetizar na vida dessa minha amiga que estava em Portugal, passando por muitas lutas, eu comecei a orar por ela. E aí, gente, isso acontece comigo. E aí o Espírito Santo falou, você vai voltar pro Brasil. E eu lembro que eu parei no meio do corredor e falei, vou voltar não, tô feliz nos Estados Unidos, oferta em dólar, não quero voltar pro Brasil não vou voltar pro Brasil, no Brasil eu fui assaltada, no Brasil eu só passei raiva, não quero ficar no Brasil, você já me tirou o Japão. Deus falou assim, Lívia, sua vida estará em 2 malas, e até eu te mandar ter raízes, você não vai ter raízes em lugar nenhum. E eu lembro que eu fiquei indignada, coração, eu falei, Deus, não faz sentido. E Deus falou, e você vai pra Europa. Aí eu lembro que eu tava com o celular na mão, gente, isso é sério, eu tava com o celular na mão. Eu parei assim. Porque você tem que entender uma coisa, gente, se você tem intimidade com Deus, se você tem realmente uma amizade com o Espírito Santo, você fala o que você sente. Você não faz orações bonitas. Você se expõe. E eu lembro que eu pus o celular assim, na mesa e falei assim, ô Deus, como que eu explico para as pessoas? Eu fui pro Japão de graça. Tô aqui nos Estados Unidos de graça. Se eu for pra Europa de graça, o povo acha que eu sou traficante. Como que eu vou explicar para as pessoas que eu consigo tudo isso de graça, gente? Ninguém acredita em mim, gente. Pelo amor de Deus, Jesus. E eu chorando, porque vocês não entenderam, gente. Nesses 4 meses nos Estados Unidos, eu fui para mais de 10 cidades. Eu fui em Nova York, eu fui em Los Angeles, eu fui em São Francisco, eu fui em Utah. Eu fui tudo, querido. Tudo pago. Gastei um centavo, querido. E ainda ganhava oferta. Os milagres muito loucos de Jeová. E aí Deus falou, volta pro Brasil. Olha pra minha cara, não queria não. Só que aí que é a grande diferença. Porque a verdadeira fé requer também obediência. Igual a Flavinha falou, a gente pode ter sonhos, pode ter planos, mas existe um momento em que Deus fala, você não vai realizar ele agora.
Você tem que abrir mão e colocar ali diante de mim. E é interessante, porque eu ganhei uma viagem para ir para a Europa, aí o Covid veio, então minha passagem foi dia 21 de junho. Tá lá com Jesus. Então, assim, tudo na vida tem um propósito. Até o Covid, no sentido assim, Deus não vai desperdiçar esse tempo. Pelo contrário, eu estou vivendo uma fase extremamente, assim, de desafios. Porque o Espírito Santo tem me desafiado a um crescimento como eu nunca vivenciei. Então, assim, eu voltei para o Brasil e eu fiz tantas coisas, gente, do ano passado, de abril, até janeiro desse ano, fevereiro, vocês não têm noção. Os milagres, a Flávia sabe os testemunhos. Todos eles, porque quando eu estava naquela igreja, eu falei, ok, Deus, eu vou te obedecer. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Ainda que não seja aquilo que eu quero. Porque nem sempre o propósito de Deus vai ser aquilo que você quer. Mas vai requerer a tua obediência, a tua consciência de que Deus é soberano. E que se Ele tem o controle, Ele vai te dar seus sonhos. Amém, isso aí. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Se a gente pensar nisso, a gente também não queria ter voltado dos Estados Unidos. Mas Deus foi muito claro em dizer que era para a gente voltar. E Ele tem feito uma revolução porque a gente tem obedecido. Então, estamos aí. Vamos continuar obedecendo, crendo e cumprindo o chamado, o que Ele tem, o propósito dele para nós, né? E quando nós estamos debaixo do favor de Deus, tudo vem. O favor de Deus vem sobre nós. E às vezes a gente fica, o quê? Isso mesmo está acontecendo? Porque são milagres, né? Deus faz o favor dele acontecer. Independente do que o homem possa pensar, imaginar, ele faz o favor dele vir sobre nós, né? Sim. E aí a gente realiza sonhos, a gente realiza planos, a gente embarca no propósito, né? A gente embala no propósito de Deus e você age diante de Deus. Tem uma pergunta aqui da Karina. Tem diferença entre chamado e propósito para vocês? Você quer responder ou quer que eu responda, amiga? Quer responder primeiro? Vai. Tem diferença entre chamado e propósito. Meu chamado ministerial veio quando eu tinha 17 anos. Mas para viver o propósito de Deus, meu propósito tem que ser muito... Sabe por quê, gente? Existe uma diferença entre propósito e destino. Vamos lá. Eu vou até segurar aqui e eu vou usar minhas duas mãos, tá, gente? Propósito e destino, tá? Propósito foi o motivo pelo qual você nasceu. Propósito, para mim, é aquilo que te faz eterno. Isso é a minha opinião, tá, gente? Então, propósito é a intimidade com Deus, é se relacionar com Ele. Propósito é realmente aquilo que, quando você morrer nessa terra, vai continuar eterno enquanto você viver. Então, é a sua amizade com Deus, essa noiva de Cristo. Isso é seu propósito, aquilo que Ele te criou, que não muda, é imutável. O seu destino é como você vai viver sua vida. Então, se você vai ser pastor, dona de casa, engenheiro, eletricista, se você vai ser médico, isso é o seu destino. Sabe o que acontece? A gente tem mania de pegar o nosso destino, o nosso chamado, e querer enfurnar ele no nosso propósito. Só que o nosso destino, ele é terreno, ele acaba. Nosso destino... Aí o que acontece? Nós damos muito mais valor ao nosso destino do que o propósito que é eterno. Aquilo que Deus nos criou para a eternidade. Então a gente fica muito mais preocupado no fazer do que no ser. E aí, pelo menos é o que eu acredito. Então assim, gente, chamado Deus te chamou, sim, para você servir Ele, e pode ser de diversas formas. Porque para mim, ministério vai muito além do que púlpito. Gente, eu era produtora de eventos. Sim. Meu trabalho era realizar o sonho das pessoas. Então, a pessoa queria casar, ela vinha para mim e eu fazia aquele que está na cabeça dela se tornar realidade. Então, era um propósito, é um ministério. Se você fizer com honra, com caráter, gente, você ser psicóloga, Flavinha, quantas pessoas você não trouxe libertação, cura e transformação? Isso não é um propósito, não é um chamado maravilhoso, gente? Só que, além disso, existe algo sobrenatural que é o que a gente não pode ser jogado. Entendeu? Aí o Léo Burg falou uma coisa chamado propósito e destino, gente. Sim. Não tem como. Porque assim, o que as pessoas muitas vezes elas acreditam que elas são validadas pelo chamado. Quando Deus me chamou com 17 anos, gente, foi um chamado tão sobrenatural. Mas se eu tivesse sido lançada no ministério, na verdade eu cheguei a ser, né? Eu sofri muito, gente, eu sofri muito.
Eu falo mesmo, as decepções que eu tive dentro da igreja, na estrutura, com as pessoas, foi tão grande que foi, literalmente, foram 3 anos de beta intensivo com o Jeová para poder curar. Para eu querer voltar para o ministério. Entendeu? Então, assim, a pessoa não pode colocar todas as fichas, igual eu te falei, eu coloquei todas as fichas no Japão, cheguei lá e não era o Japão. E aí? Então, assim, você tem que entender e permitir que Deus trabalhe áreas da sua vida. É igual aquela coisa, eu tenho um único melhor amigo, e aí eu coloco nesse único melhor amigo todas as responsabilidades da minha vida. Você tá me ouvindo, amiga? Eu tô, deu uma falhada, agora melhor, a sua imagem estava estranha, agora tá tudo bem. Ah, voltei, viu, gente? É. Sabe por que essa coisa, eu tenho um único melhor amigo, e aí eu coloco nesse único melhor amigo todas as responsabilidades da amizade? E é muito injusto com essa pessoa, porque nenhum ser humano pode prover tudo o que você precisa como um amigo. Você precisa ter mais de um, pelo amor de Deus, né? Para você dividir o amigo que você vai orar, o amigo que você vai sair para ir no cinema, porque aí você coloca nas pessoas, você utiliza o melhor delas. Não obriga elas a suprir tudo. É mais ou menos esse sentido. Eu consegui explicar bem, Flavinha? Muito bom essa questão do destino e do propósito, né? Ai, porque, obrigada. Naturalmente falando, a gente vive o destino. Muito mais, com uma intensidade enorme. É a carreira, é o fazer, é o acontecer, né? E a gente esquece do propósito, que é para a eternidade, né? Que vai ficar a marca, a sua marca. Quando se lembrarem de você, vão se lembrar de você como? A Liv que amava pessoas, a Liv que investia em vidas, ou a Liv que só trabalhava, só fazia, né? E são escolhas também, né, Liv? São escolhas. Sim. Como nós estamos no Senhor, a nossa escolha precisa estar alinhada com o plano de Deus. E o plano de Deus é propósito. É estar debaixo do propósito. Né? Você falou que você sonhava em ser mãe. Você é só mãe? Não. Então era um sonho. Você realizou. Sim. Isso. Mas o seu propósito é muito maior do que ser só mãe. Isso tá aí. Entendendo? Isso aí. Isso aí. Nós podemos ser muitas coisas, né? Eu acho assim, desempenhar muitos papéis, mas a gente precisa entender qual é o que mais queima dentro de nós. É o que queima, o que arde, que é o chamado, que é o propósito de Deus, a intensidade do amor de Deus por nós, né? E de que nós vamos fazer por ele. Karina, legal, ela entendeu. Agradeceu. E também tem uma questão da estação, né? Nem sempre a estação que você está vivendo, existe a estação do sonhar e existe a estação do realizar sonhos. Isso. Então, onde você está, também se olha um pouco, porque a gente às vezes se cobra muito porque as coisas não acontecem. Eu brinco muito por ter 39 anos e estar solteira. Gente, não tem um ser humano que não iria ficar ansioso para casar. Vou dar esse exemplo, para conhecer alguém. Então, aprender a entender aonde você está, em qual é a sua estação, traz uma questão até de humildade, porque a gente tem que ser humilde de coração, sabe? Até para poder permitir que Deus tenha o controle daquilo que a gente não pode ter. O que não significa que eu não sonhe. Sim. Isso aí. Mas existem estações para tudo, que é a mesma coisa da gestação. Você está gerando sonhos e vai ter um momento certo deles virem. E vai ter momentos que é para ficar resguardado, é esperar, é quietar-se. E às vezes a gente está, nesse momento, querendo estar agitado, querendo fazer 1001 coisas. E aí não, né? Não é esse a função de estar esperando e aguardando realmente o Senhor. Tiago está falando aí para que se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aí para ouvir e responder. Estamos aí. Posso mais só aproveitar e fazer um adendo? Eu vou fazer um adendo, pode aproveitar? Enquanto o pessoal está escrevendo perguntas. Quando a gente está falando sobre sonho, propósito, destino e tudo mais, só para se você quiser anotar, pegar um papel, viu? Quem estiver assistindo, o sonho, ele é aquilo que você gera, é aquilo que você acredita, é aquilo que normalmente precisa de fé para poder acontecer. Sonhos, eles podem muitas vezes não ser
tangíveis. Quer dizer, eles podem ser umas coisas meio impossíveis. Mas eu tô falando que você vai querer ir para a Lua, porque, querido, para ir para a Lua, né? Vamos dar uma proporção também, né, criança? Mas, assim, sonhos, eles vêm normalmente linkados à fé, a você crer, a você gerar algo, a você, muitas vezes, visualizar uma coisa que as pessoas vão te chamar de loucura, vão acreditar que é um pouco de loucura. Propósito é o motivo pelo qual Deus te chamou para poder viver a sua vida, é a forma como você anda, é a forma que eu falo que é o eterno, é o sobrenatural. Chamado é aquele momento em que Deus te chama para este propósito específico e também ministerial, de visão. Ele te dá um destino, ele te dá um foco. Viva uma vida que realmente seja sobrenatural, que tenha um propósito, sabe? E destino é o que nós vivemos todos os dias. É o conquistar mesmo das coisas, né? É o trabalho, é o esforço. Chegou pergunta. Eba. Tiago está perguntando, né? Como discernir qual é o meu chamado? Qual é a relação com as minhas paixões? Vamos lá. Então, para a Lua. Vamos lá. Minha paixão, gente, eu tinha uma paixão pelo Japão. Tenho até hoje, gente, querido. Mostro para você ali meus desenhinhos, minhas coisinhas, minhas bonequinhas japonesas. Amo. Até hoje. Mas não necessariamente a minha paixão, ela vai ser a razão da minha vida, entendeu? A verdade é essa. Porque o meu chamado, muitas vezes, não vai estar linkado à minha paixão. Meu chamado são pessoas de diversas nações. Meu chamado é 100% pastoral. Eu gosto de cuidar de vida. Ninguém tá vendo, a maioria das vezes. E eu cuido de crente, não crente, cuido de tudo, gente. A pessoa precisou de um apoio. Eu quero levar pessoas, ovelhas, a bons pastos, para que elas possam comer algo que as alimente. Acho que é aí que é a questão de chamado. Qual é o seu chamado? Seu chamado é missões? Seu chamado é servir? Seu chamado... Aí, tá entendendo? Espero que tá explicando direito. A minha paixão é Japão. Mas minha paixão não necessariamente vai ser canalizada no meu chamado. Entendeu? Ponto. Acho que Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente pode pensar junto disso. Como focar no propósito quando ainda não descobrimos o nosso chamado? Como nos aquietar diante disso, quando nos sentimos perdidos? Quer começar, amiga? O que é que eu fale? O que tu preferes? Vai, Liv, você é a nossa convidada, vamos lá. Aproveita, né? Vamos embora. Aproveita. Então, vamos lá. Como focar no propósito? Lembra que eu te falei que o propósito é o que você cria com Jesus? É a sua intimidade com Deus? Ler, orar a Bíblia, louvar, se alimentar de coisas boas. Um bom pastor leva ovelhas a bons pastos. Quem come é você, não sou eu. Eu te levo para um lugar onde você se alimenta. Tudo que eu e a Flavinha estamos falando, se você quiser levar para sua vida, você leva. Se você quiser jogar fora, você joga. Então, assim, como você se alimenta? Como você cresce como pessoa? Porque eu acho que não adianta você ter um grande chamado se você não consegue ter caráter para viver isso. Se você não consegue trazer a realidade do sobrenatural, do reino, a cultura do reino para a sua vida. O que é a cultura do reino, Liv? A cultura do reino é aquela que a gente vive a gente vive o que o Espírito Santo está falando, a gente vive uma vida de caráter, de rendição, do sobrenatural, em oração. Chamado é uma coisa muito relativa. Todos nós somos chamados. Gente, não tem essa coisa. Muitas vezes a gente coloca o chamado como ministério. E é diferente. Entendeu? Deus nos chamou para esse propósito de intimidade do eterno. E muitas vezes a gente quer um ministério. Então, você está entendendo que é muito diferente você ser chamado. Eu me sinto chamada para dedicar minha vida para Jesus. E fazendo produção de eventos, eu achava que eu cumpria meu chamado. Entendeu? Até o momento que Deus me chamou mais uma vez e especificamente para ficar ministério tempo integral. E eu pago um preço muito alto para estar aqui. Entendeu? Não é uma coisa de graça. Então, o que acontece é que muita gente fica ansioso querendo um ministério. Então, olha para dentro de você. O que você tem que é excelente? O que você tem que realmente faz diferença? Você é uma pessoa que é um exemplo, um engenheiro incrível? Talvez Deus te dê um chamado para você contribuir para construir casas para os ribeirinhos do Amazonas.
Ah, eu sou um contador, eu tenho um grande amigo meu, contador, incrível. O trabalho dele fala, olha, eu cuido das pessoas para que elas possam ter uma vida próspera, abençoada, que elas possam confiar. Tá entendendo que tudo isso é ministério, tudo isso é chamado. A gente só cria uma proporção muitas vezes errada, querendo que tudo seja ministério. Faz sentido? Não, minto, deixa eu me corrigir. Não é que eu Tá acho que tudo tem que ser certo, ministério. mas é isso mesmo. As pessoas É, acham, né, que é ministério, em volta do ministério. E você pode ter ministério fora da igreja. pois é. Então, E não viver. estou falando só de ministério de, por exemplo, ser missionário, não sei onde, mas um ministério dentro do seu próprio trabalho, Se você é né? excelente no que você faz, você já vive cultura de reino, gente. E é uma coisa E tão você pode ter um interessante, né? ministério dentro do seu trabalho, porque você vai levar vida, você vai levar as pessoas a entenderem, a te verem como uma pessoa diferente, a quererem de você mais, entender mais do propósito de Deus e tudo. Tiago colocou assim, que eu achei interessante. Davi era adorador por identidade e propósito, mas foi chamado para ser rei de Israel. Ele deixou de ser adorador? Não, Não. mas ele foi elevado a um nível mais alto de ser Mas, rei. e o incrível é, como rei, ele trouxe a identidade e o propósito dele juntos, que era de adoração. Então, ele, o que ele fez? Ele ensinou um povo a adorar. Então, você está Isso entendendo aí. que muitas vezes o que você carrega ajuda pessoas, entendeu? Às vezes, eu me sinto tão pequeno porque eu só sou diácono de uma igreja, querido, quando você é excelente, as pessoas vão encontrar Jesus através da sua vida. Eu lembro que, lembra que eu falei para vocês que eu estava em Miami e tal, eu voltei para o Brasil, pouco tempo depois, e eu lembro que eu fui para uma conferência de uma igreja que eu amo, a Deror, para ministrar, e depois disso eu fiquei um mês em casa. E nesse mês eu fui orar, eu falei, Deus, você não prometeu para mim que eu pregaria para multidões? Não faz sentido, Jesus. Eu tô, né? Deus falou, Lívia, se você pregar para uma pessoa até você morrer, você vai pregar para uma multidão. E aquilo me deu um estalo. É mesmo, né? Eu tô tão preocupada que, na verdade, Deus vai cumprir o propósito dele comigo ou sem mim. Entendeu? Pera, então, isso também tirou de mim a pressão. Porque aí a minha identidade era suficiente. Tá entendendo? Davi, se imagina, se Davi começasse a pensar que ele não era estrategista, que ele não tinha isso, que ele não era como Saul, porque Saul era forte, Saul era alto, Saul era isso, Saul era aquilo, ele tá em curto, e de repente ele pegou o que ele tinha, e o que ele tinha foi fundamental para o povo de Israel. Então, quem você é suficiente para cumprir o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. É isso aí. Isso mesmo. E aí fala de identidade, né? De quem você é em Deus e quem você realmente é. Que às vezes a gente se perde nisso achando que a gente deve ser o que não é. Deve ser outra coisa e não aquilo que Deus quer que você seja realmente, né? Uhum. É interessante porque me fez lembrar que esse ano, né, quando a gente resolveu e assim aceitou tudo isso que a gente tinha como planos e propósitos e Deus direcionando tudo claramente, você acompanhou um pouco ano passado. Então, assim, quando Deus falou, as coisas foram acontecendo. E eu lembro que um dia eu liguei para o nosso grupo de pessoas que estão com a gente, né? Que resolveram arriscar vindo atrás de nós, entre aspas, né? Assim, caminhar conosco. E eu disse que se tivesse que ter voltado só por eles, né? Eles são 12. Se eu tivesse que ter voltado dos Estados Unidos só por eles, eu já estava realizada. Porque eles já estavam vivendo coisas e eles já estavam. A fogueira estava acendendo novamente dentro deles de coisas que eles não viviam há muito tempo. Então, pronto. A gente precisa estar satisfeito com isso e não achar que precisa ser. Porque acho que a diferença, Liv, disso tudo é isso que você estava falando sobre as pessoas que querem o ministério no sentido de querer achar que o púlpito é o chamado. O único chamado, né? Então, Pode assim, falar. como, né, que a gente pode ver outras coisas acontecendo sem ser só o público, Fato. né?
A Rafa E aí mandou é isso. pergunta, viu, minha amiga? Só pra você vai ver lá. depois. Mas aqui, você tá 100% certa, viu? Não precisa tirar nada do que você falou. Porque quando você entende que se valeu a pena para um, vale para tudo, de repente, nossa, tira de você também essa prova. Até perguntou como que a gente aquieta o nosso coração, né? A gente vai viver uma vida em que a gente vai ser sempre atacado, sabe? A ansiedade é uma realidade, mas não andeis ansiosos, quer dizer, não anda nessa ansiedade. Você reconhece ela e leva ela para a cruz, porque você também, a gente precisa de Jesus, gente. Não dá para fazer as coisas sozinho. Às vezes eu vou profetizar, a pessoa assim, nossa, você se prepara? Eu falei, a maioria das vezes não. Porque eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu preciso de Jesus, gente. Eu realmente preciso de Jesus, senão não funciona. Aí a pergunta da Rafa Meirelles. O que pode bloquear os nossos sonhos? Como que eu sei que o meu sonho é o mesmo de Deus? Isso aí a gente respondeu. Nem sempre o nosso sonho são os sonhos é o nosso chamado, né? Que é o propósito, né? Então, vamos lá. Eu vou dar o meu próprio testemunho. Eu amava o Japão desde nova. Fui pro Japão com um ex-namorado. Aí o namoro terminou. Gente, foi ladeira abaixo. Então a memória afetiva que eu tinha do Japão era zero. Tipo assim, eu só tinha. Eu olhava para as fotos, dava uma tristeza. Tipo, sabe aquela coisa que amarga a boca? Então eu literalmente. E eu vivi muitas decepções. Então, assim, o que pode bloquear nossos sonhos? Decepção, mágoa. E o diabo, ele sempre trabalha com 3 armas muito específicas, que é medo, culpa e vergonha. Se ele consegue prender você em qualquer uma dessas 3, filho, já era. E eu lembro que eu tinha muita decepção, muita vergonha do que eu tinha vivido, sabe? Eu tinha muita frustração. Então, eu preciso, para poder a gente desbloquear, é um processo também de renúncia. Porque nós temos que permitir que Deus nos restaure, nos cure, entendeu? Até mesmo porque voltar a sonhar foi um convite de Deus. E é também um passo ousado de eu permitir que aquilo que já me doeu uma vez, eu possa crer que Deus pode restaurar e fazer de novo. Como que eu sei que meu sonho é o mesmo sonho de Deus? Então, gente, eu vou falar uma coisa que eu realmente acredito. Errar, gente, é pecado. Erro, para mim, é pecado. A pessoa, nossa, eu não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta. Querida, casar ou comprar a bicicleta é a mesma coisa para Deus. Erro é pecado, é você escolher pecar, é você escolher estar distante dele, é você escolher que ele não seja o centro da sua vida. Isso sim é pecado. Tá entendendo? Isso sim é erro. Agora, se você sonha, por exemplo, sonhar em ir para o Japão, eu achava que era meu chamado ministerial. Deus me deu para eu poder descobrir que não era. E aí? Então eu vou dizer que Deus não deixou de ser Deus? Não, muito pelo contrário. Ele sempre trabalhou na minha vida assim. Então, saber, meu sonho, tudo que eu coloco, eu acho assim, se um filho chega pro pai e fala assim, pai, eu quero ser bombeiro, você pode me responder isso melhor do que nunca, Flavinha. Se uma das suas meninas chega para você e fala assim, mamãe, eu quero ir pra lua, quero ser astronauta, você vai chamar ela de idiota, ou vai xingar ela, ou vai tratar ela mal? Não, né? Lógico que não. Então, se você chega com um sonho que ainda que pareça impossível pro seu papai, ele vai sorrir. Por exemplo, se a sua filha chegar e falar assim, mamãe, eu quero ir pra Disney, eu sonho ir pra Disney, o que você vai fazer, mãe? Eu tenho uma que a Liz falou para mim esses dias assim, mamãe, eu não posso muito dizer o que eu quero ser, se me perguntarem. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu quero ser super-heroína. Aí eu falei assim, você pode ser super-heroína. Você pode ser. Para Jesus, você pode ser super-heroína. Você pode ajudar outras pessoas, você vai ser heroína. Super-heroína é um bombeiro. Aí eu fui dando exemplos e aquilo foi clareando a mente dela, porque ela estava na mente de ser super-heroína, de voar, de fazer as coisas. E pode ser super-heroína, você só não vai poder voar, mas você pode ser uma super-heroína, você pode ser uma super-heroína. Né? Sim. Isso ela não vai deixar de realizar, né? E às vezes, quem sabe, quando ela ficar mais velha, ela vai se tornar, por exemplo, uma médica incrível que vai cuidar de um monte de vidas, e aí ela vai ser uma heroína para aquelas pessoas que precisam. E aí? Tá entendendo? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão de será que os meus sonhos são mesmo de Deus? Não, eu acho o seguinte, se não envolver pecado, sim, Deus realmente. Você pode chegar pro seu pai e falar, papai, eu tenho esse sonho, olha. Então pode ser que você vai chegar com um sonho bobo. Meu sonho era bobo, gente. Meu sonho era de menina. Meu sonho, gente, vocês não têm noção. Eu sou a pessoa que comprou um Pokémon, gente.
Porque eu entrei dentro de um bairro chamado Akihabara, no Japão, que é o bairro dos videogames. Eu sempre fui nerd, tá? Aleluia. E eu lembro que eu entrei nesse bairro e eu comecei a chorar. Chorar de gratidão, e o Espírito Santo estava naquele lugar. E ele me tocou e eu falava, Deus, muito obrigada, porque os meus sonhos não são medíocres para o Senhor. Meus sonhos não são fora daquilo que está. O seu prazer é minha alegria. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí? Amém. Amém. Aleluia. Isso aí. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, não dá para ver, eles vão avisando, 4 minutos, depois amiga. eles botam lá. Faltam 4? Que eu tenho horário para 9h56. Mas eles acabam mesmo, assim, eles tiram 1 hora mesmo. Queridos, muito bom estar aqui conversando um pouco, o povo que está vendo, ouvindo. Liv, querida, muito bem, muito bom ouvir você. Amo de paixão. Nós queremos recebê-la aqui. Eu já te falei isso 1000 vezes. Mas deixa acabar isso tudo para a gente marcar para você vir. Isso aí, chama Sei nós. que vai ser uma bênção você conosco, né? Pessoalmente. Obrigado por ter aceito essa participação. Obrigado, gente, por estar assistindo. Deus abençoe. O Ezequias, né? Falou para você estar profetizando, falando um monte de coisa, mas não vai dar tempo, gente. Faltam 3 minutos. Deixa a Liv se despedir. Falar gente, eu quero honrar você. Eu quero honrar a Igreja da Montanha. E sim, eu quero profetizar sobre a Igreja da Montanha. Que vocês possam, sabe, levar pessoas para o cume dos montes, para que elas possam ver além do que os olhos podem ver. Que elas possam ver destinos, propósitos, que você e o Thiago possam realmente ajudar pessoas a chegarem mesmo no topo do chamado da vida, do ministério, dos sonhos delas, para que elas possam realmente ver. Sabe? Assim como do Monte Sinai, Moisés olhou e viu tudo. É Monte Sinai, espera em nome de Jesus, porque a gente não é muito boa nisso. Mas eu sei que no topo dos montes, você via a terra prometida. Era do topo do monte, não era no vale. Então a Igreja da Montanha, a Igreja dos topos mesmo, que vai levar pessoas a vislumbrar terras prometidas. Que Deus honre muito você e o Thiago por tudo. Eu amo vocês, amo as meninas, e é uma honra que a gente possa fazer isso muitas vezes, sim. E que você que está assistindo possa receber mesmo um renovo do Senhor. Nós declaramos sonhos de Deus para vocês. Nós declaramos destinos, propósitos, chamados, e que você possa entender que a quarentena é muito complicada, porque Deus está trabalhando por dentro, não é por fora. E aí não tem como fugir, não tem como esconder. Então, que você possa permitir esse aflorar, que você possa permitir mesmo que Deus traga à tona tudo o que está acontecendo. E que você possa ver mesmo a mão do Senhor. Deus nunca trabalha com vergonha, Deus nunca trabalha com medo, Deus nunca trabalha com culpa. Deus sempre trabalha para a vitória, para a honra, para a glória dele e com muito amor. Porque é isso que termina sempre, sempre, tudo acaba no amor do Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, querida. Deus também continue abençoando você, que você continue sendo cheia da presença do Senhor, que você continue transbordando e vendo cada vez mais o favor de Deus sobre a sua vida. Viu? Aleluia. Nós amamos você. Muito obrigado por ter aceito participar comigo aqui e que você também possa ser cheia da presença do Senhor. Obrigado, gente. Salva a live, salva a live Liv. e bota no YouTube. Vou salvar a live. Aleluia. Isso aí. Em nome de Jesus. Um beijo para você, tá, querida? Muito obrigado, tá? Pela honra de estar conosco. Que agradeço. Ai, que bom. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada pessoa que está assistindo, abençoamos o Thiago, abençoamos todo mundo, Deus. E pedimos obrigada, Senhor. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu. Aleluia. Senhor, muito obrigada por mais 1 minuto. Dá mais 1 minuto aí para terminar de orar. Senhor, abençoe 10 em segundos. nome de Jesus. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Beijão. Tchau, Tchau, gente. linda. Boa noite. Tchau, gente.